Bitcoin hoje, dia 1º de dezembro, a gente tem um Bitcoin com um movimento totalmente estranho. Para algumas pessoas que falaram comigo lá no Instagram, Douglas, esse movimento do preço está muito estranho, o preço não tem força para subir. E o que está acontecendo? Isso é um sinal negativo e a gente vai entender tudo isso agora. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E a primeira coisa que a gente tem que ficar esperto é que, sim, a gente está tendo alta e logo depois uma queda na mesma proporção, o que não é legal porque o preço não sai do lugar. Então a gente tem duas observações disso aí. A gente pode ter, primeiro, um cenário de acumulação e segundo, o cenário de distribuição. A acumulação significa que as pessoas, os investidores grandes aí, eles estão usando uma faixa de preço para fazer compras. Então você vai ver o preço ficar nessa região aqui por um bom tempo, porque significa que as pessoas estão comprando aos poucos Bitcoin ali, acumulando e botando, guardando e aumentando sua posição em Bitcoin. Então a gente poderia ter outra opção, que é uma distribuição, que seria o contrário, as pessoas estariam vendendo aqui aos poucos para depois causar um dump no mercado e derrubar o preço de vez. Só que acontece o seguinte, no cenário de distribuição, que as pessoas estivessem vendendo, não é muito interessante porque a gente já caiu bastante em relação ao nosso topo histórico aqui dos 70 mil. Então o interessante sim seria as pessoas venderem o Bitcoin quando ele está no topo histórico, numa máxima, e não fazer uma distribuição logo agora que a gente já teve uma queda bem forte do Bitcoin, quase de 20%. Então, a gente só resta pensar em acumulação. As pessoas estão usando essa região de preço para fazer compras. E por que o preço não está tendo força para subir? A única justificativa que eu tenho aqui para vocês, nesse exato momento, por conta de ontem a gente teve a influência do Banco Central Americano fazendo uma declaração ali. Se você não viu, eu recomendo você veja a nossa análise de ontem para você se situar no cenário macroeconômico. E a gente está tendo o seguinte, uma tensão por enquanto de alta de juros. O que o Banco Central Americano vai fazer? Vai parar de imprimir dinheiro, os estímulos vão acabar, a economia vai desaquecer, então a gente está tendo essa tensão. E essa tensão se reflete aonde? No S&P 500, que está caindo mais de 1% hoje. Então, se você acha que o S&P 500 não tem nenhuma influência sobre o Bitcoin, a gente vai acabar com isso agora. Pelo menos que por enquanto, nesse curto prazo, desde ontem, o S&P 500 está andando colado com o Bitcoin. Eu vou te mostrar por quê. E aí, por isso é interessante você entender o cenário macroeconômico. E por isso que eu falo que nesse canal você faz isso, cara. É só nesse canal que você junta Bitcoin, criptomoedas com macroeconomia para você ter uma noção de como tudo funciona. Então já te peço o seu like, pô. Acho que isso aí é o mínimo que você pode dar pra gente. E olha só, o S&P 500, se a gente for no gráfico deles, a gente pode entrar e adicionar o gráfico do Bitcoin nesse mesmo comparativo para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. A gente vai mudar o gráfico aqui para o gráfico de linha para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Indo para o gráfico de uma hora, já estamos no gráfico de uma hora. A gente vai ver o seguinte, olha só, presta atenção. A linha azul é a bolsa americana, o S&P 500, enquanto a gente tem o Bitcoin e na linha laranja. E olha só, a gente tem quedas no S&P 500 que são pequenas ali, mais ou menos de 2% de queda. E você pode estar falando, pô, 2% de queda numa bolsa americana, cara, isso é muita coisa no mercado tradicional. 2% de queda é quase um caos. Então você está tendo o Bitcoin, deixa eu tirar o volume, uma queda na mesma proporção, já que o S&P 500 caiu 2%. O Bitcoin chegou a cair quase 7% aqui, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada. O Bitcoin caiu quase 10%, enquanto a bolsa estava caindo 2%. Então, o primeiro dump que a gente teve foi acompanhado pela bolsa americana. Beleza. Então, nesse vai e vem do Bitcoin, nesses últimos dias, ontem precisamente, anteontem, a gente tá tendo uma lateralidade muito forte no Bitcoin. Você vê que ele sobe, desce. E a gente estava indo muito bem até metade do dia de hoje. Início do mês, expectativa positiva começou, mas a gente teve um probleminha, que foi o S&P 500 aqui, tendo uma queda bem forte. E essa queda, você pode ver que enquanto o Bitcoin estava num cenário muito positivo, se você acompanhou a cotação do Bitcoin ao longo do dia, você viu que o Bitcoin chegou quase 58,5, estava pocando tudo para decolar. E acontece que logo depois ele devolveu tudo e você pode ter ficado desesperado se você não sabe que ele está sendo influenciado pelo S&P 500. A gente teve uma queda do S&P 500 ali, como a gente falou, de 1%, 1,40%, só está piorando essa queda e a gente está vendo o Bitcoin empurrando para baixo. Então, por enquanto, você tem que sacar que nestes pontos aqui, não tem como você chegar para mim e falar que o mercado de criptomoedas não tem nada a ver com o mercado do S&P 500 no mercado de ações, no mercado tradicional, porque está sendo sim. E isso, o que acontece, gente? A gente já conversou sobre isso, é uma influência macroeconômica, essa questão do Banco Central Americano de reduzir os estímulos, isso afeta
em toda a economia, todos os investimentos, as pessoas ficam com medo de se expor ao mercado, então a gente tem realmente uma volatilidade muito fora do normal nesse momento. Mas é aquela história que eu sempre falo com vocês no nosso Instagram. Se você não seguiu ainda, ó, nosso perfil é Doug Tadeu, não perde. Cara, lá eu falo tudo na íntegra. E olha só, a gente tem sempre um momento de alguma notícia negativa, um momento de queda, alguma especulação braba no mercado. E sempre quando bate em cima da hora, o negócio é rápido, é repentino, uma queda rápida, um desespero, medo rápido. E logo depois, nos próximos dias, parece que o mercado vai esquecendo e a gente vai vendo o que, né? O mercado retomando seu valor depois desse medo que a gente tem e tá tendo nesse exato momento. Então, quando a gente tem uma queda muito forte, o mercado ele já tá pronto para se recuperar. E as pessoas já entendem que depois de um tempo vai desaquecendo esse medo vai diminuindo e o mercado vai tendendo a voltar ao normal. Então, agora que você entendeu isso e já está justificando o movimento atual do mercado, que é de queda, pelo menos que você teve hoje dessa queda, e o S&P 500 não para de cair, já está 1,5% perto do seu fechamento, a gente vai voltar para o Bitcoin, porque apesar disso, essa perspectiva que nós estamos vendo de queda pode ser uma perspectiva rápida, só temporária, como eu disse para vocês, com o tempo aí a gente vai tendo o mercado se acalmando mais, ainda porque não foi nada definido desde ontem o pronunciamento lá do Banco Central Americano, o presidente Jerome Powell não foi nada definitivo, ele só jogou as cartas na mesa ali, falou possivelmente que poderia acontecer e o mercado está especulando em cima disso. Então o mercado especulando em cima disso deixa o mercado agitado no curto prazo. Depois as pessoas vão relaxando, vão esquecendo, parece, e o mercado volta a subir. Agora, indo para análise gráfica de Bitcoin, a gente vai reparar o seguinte. Nesse exato momento, a gente tem um movimento no mercado de tendência de baixa. A gente tem aqui, simplesmente, uma linha de tendência de baixa ditando um movimento de queda no mercado. Agora, a gente está cada vez mais perto, já retestamos várias vezes essa região, e é capaz de, se a gente continuar, a gente romper para cima e definir alta para o mercado. E é o que eu espero a partir daqui a uns dias, tá? A gente está sendo influenciado por enquanto, mas o mercado voltando ao normal, eu acredito que depois, em 2 semanas aí, se você viu o vídeo passado, nossa análise de ontem, a gente tende aí ir aumentando e subindo um pouco os valores aos poucos. Agora, a gente tem que entender que a gente está num movimento de lateralidade. Se você excluir esse último movimento, o que dá para levar para a gente simplesmente um triângulo simétrico de indefinição. Triângulo que você não tem ideia para onde vai, mas o que vai ditar para a gente é esse bololô que estamos tendo aqui, que o mercado não sabe se vai, ele rompe, desrompe, rompe, desrompe. A gente não sabe se vai para cima ou vai para baixo. A gente tem que esperar realmente o mercado acalmar um pouco e definir para onde ele vai. Mas por enquanto, se realmente o Bitcoin estiver tendo uma influência do S&P 500, isso aí pode se estender para o médio prazo, mas como a gente já conhece o mercado, toda vez que a gente tem queda, a gente tem oportunidade, as pessoas sacam isso, e é aí que a gente tem o pullback e a volta do mercado para cima. E outra coisa, um fator que me deixa muito mais tranquilo, é que a gente está tendo aqui um movimento muito interessante. A gente teve um fundo sendo formado mais ou menos uns 53 mil do Bitcoin, o que é um fundo muito interessante e um fundo muito importante, já que ele representa o número de Fibonacci, uma retração de Fibonacci, que é um suporte muito importante. E se você unir tudo que eu falei com vocês aqui, você pode até ver, se você tá ligado no nosso Instagram lá, a gente conversou sobre um possível ombro, cabeça, ombro ser formado nessa região, dando pra gente, tá, uma reversão dessa tendência. A gente está numa tendência de baixa e a gente tem tudo para reverter essa tendência, contando com essa formação dessa cabeça aqui, que ficou realmente bem bonita de se ver graficamente. Então a gente esperaria aqui um último pullback do preço para depois retomar alta. E se você começar a pensar, é realmente muito capaz que isso possa acontecer, já que a gente está tendo simplesmente o S&P 500 puxando para baixo. Então, se continuarmos tendo essa pressão, a gente pode puxar esse preço aqui mais para baixo, formar esse ombro, buscar níveis semelhantes a esse outro ombro que a gente formou aqui, mais ou menos os 55 mil, 55.500, para depois vir aqui, pum, e retomar nossa alta. Esse aqui é o padrão, tá? Tudo se baseia em probabilidade, por isso que a análise técnica é bacana para você se posicionar, criar sua estratégia em cima disso, mas é possível que isso aconteça, como é possível que não aconteça. E por isso a gente tem que ficar ligado em todos os sinais, e por isso que eu falo para você, segue nosso Instagram, lá tem notícia de última hora, lá a gente fala tudo em cima da hora, o que está acontecendo, então não perde essa do Tadeu, nosso perfil, não perde, senão você está dando mole, beleza? E olha só, visto isso aqui, temos tudo para continuar subindo. E Douglas, se a gente perder
esse nível do ombro anterior aqui, perdermos os 55 mil, a gente tem que procurar o próximo suporte. E o próximo suporte seria justamente nessa cabeça que ele formou aqui, mais ou menos uns 53.500 ou 53 mil dólares, que é um valor muito importante, um valor muito interessante para você fazer boas compras. Como a gente teve da última vez que o preço bateu nessa região, a gente teve um medo instaurado no mercado, o mercado estava com extremo medo, e é aí que surgem as oportunidades, é aí que você tem que pensar em comprar enquanto tá todo mundo desesperado. Então, como que eu vejo o mercado por agora? O mercado está influenciado no curto prazo por conta de medo e incerteza, e também a gente tem que aproveitar e ver as quedas como oportunidade de compra, visto que a gente ainda segue bem otimista com o mercado, esperando que o mercado Bitcoin, final do mês, quase beirando aí 2022, possa atingir e recuperar o seu topo histórico e passar ali, quem sabe, dos 90, 100 mil dólares. É a nossa perspectiva. Não acredito que o mercado tenha acabado por enquanto, até porque a gente tem essa linha de tendência aqui de médio prazo agindo muito bem com o preço, e ainda estamos em tendência de alta, apesar disso tudo que a gente está vendo. E não está na escala logarítmica, deixa eu ligar aqui, mas praticamente tudo segue funcionando bem, tudo que a gente marcou ali, tá? Então olha só, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta sendo respeitada, o que indica que no médio prazo o nosso movimento ainda segue de alta. Nada aqui pode convencer pra gente que estamos tendo caos, queda, que o mercado acabou, tá? E a primeira base que a gente já viu várias vezes aqui seria Fibonacci. Se a gente usar Fibonacci, nós temos alguns níveis de suporte, que é sempre bom a gente falar novamente. Temos os 56.300, mais ou menos, que é onde a gente está nesse exato momento. Se a gente perder, a gente vai para os 53 mil, e se perder os 53 mil, a gente vai para os 50 mil. Eu quero que você preste atenção que nesses 50% de Fibonacci, a retração de 50% vai indicar para a gente exatamente onde está o nosso topo anterior, o que é um suporte muito interessante para a gente considerar, sendo que ele já tentou passar mais uma vez aqui e não conseguiu. Então a gente tem que ficar esperto para os próximos dias, e para isso eu peço a sua inscrição para acompanhar nosso conteúdo, já que todo dia a gente faz uma análise de Bitcoin para você entender e aprender coisa nova, que é o que importa. Você tem que conhecer o mercado, aprender o que você precisa e seja útil para sua análise, para você criar a sua estratégia. Então muito obrigado, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, não perde, cara, essas análises que são de graça, e eu aposto que dá para aprender muito com elas, tá? Então forte abraço, tamo junto, até amanhã.